Meus pais, amém. Estava com saudades dos amados. Nós falamos no texto de Efésios sobre manifestações ou características daquele que é cheio do Espírito Santo do Senhor. E Paulo, quando escreve no capítulo 5 de Efésios, ele vai descrever essas características, descrever essas manifestações, sendo elas rapidamente. Aquele que é cheio do Espírito Santo do Senhor se comunica de forma santa, de forma agradável, da sua boca não saem palavras que destroem, mas apenas palavras que edificam. Aquele que é cheio do Espírito Santo, que possui no seu coração a sabedoria dada e derramada por Deus, muito obrigado, é também aquele que manifesta na sua vida adoração ao nosso Deus. Porque a nossa vida de adoração revela muito sobre quem nós somos e o Deus que servimos. Em terceiro lugar, aquele que é cheio do Espírito Santo do Senhor, o nosso Deus, é aquele que possui uma vida de gratidão e anda com o coração cheio de ações de graças diante desse Deus maravilhoso. E em quarto e último lugar, aquele que manifesta a sua vida cheia do Espírito Santo e da sabedoria de Deus, é aquele que serve de forma humilde. E por que eu estou rapidamente passando pelos pontos da mensagem do domingo de manhã? Porque a mensagem do domingo à noite tem a ver com a última coisa que nós falamos no domingo de manhã, que foi justamente sobre servir. Nós queremos continuar nessa temática, mas queremos trazer para esse sermão de hoje uma pergunta. Que tipo de servo nós somos? Somos um servo inútil ou um servo bom e fiel? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, do versículo 14 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, do versículo 14 até o versículo de número 30. Mateus 25, versículo 14, vai dizer assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando o que se recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra, pois, na alegria do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, que ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros. Veja que não é de hoje que os bancos ganham dinheiro. E eu, ao voltar, receberia pelo menos com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque ao todo o que tem, se lhe dará mais, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. E o servo inútil, então, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Amém. Nós podemos perceber rapidamente que para a interpretação de uma parábola, e pastor, o que é uma parábola? É uma história, ou seja, uma história contada por Jesus para exemplificar verdades espirituais.
Tem a parábola do agricultor, tem a parábola do joio e do trigo, e aqui nós estamos diante da parábola dos talentos. Ela é contada num momento já crucial da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele está se aproximando da crucificação e que, portanto, precisa compartilhar com os discípulos lições preciosas, que na ótica dele ali, enquanto vida na terra, seriam praticamente as últimas lições que ele deixaria para os seus. Ele está falando sobre seu retorno, ele está falando sobre o julgamento, ele está falando sobre muitas coisas através dessas lições das parábolas. Para que a gente possa interpretá-la, a gente precisa identificar o que cada personagem dessa história representa, ou quem eles representam. Jesus começa falando sobre um senhor que precisa se ausentar e que vai repartir com os seus servos aquilo que possui. Esse senhor é uma figura que representa o próprio Jesus. Não é outro aqui senão o nosso Senhor Jesus Cristo. E os servos, a quais aqueles que receberão os talentos, são seus discípulos. Tanto aqueles que estavam ouvindo em primeira mão, quanto aqueles que seriam discípulos de Jesus ao longo dos tempos. A saber, eu, você, todos nós que nos consideramos discípulos do Senhor. E os talentos são os dons que Deus nos dá. A capacidade, segundo a habilidade de cada um, que Ele concede às nossas vidas, à nossa existência, a partir do momento que nós somos, então, regenerados, justificados, transformados para a glória de Deus, mas, sobretudo, feito a habitação do Espírito Santo de Deus. Deus deu um Espírito Santo, uma porção do Espírito Santo para cada um de nós, para que nós pudéssemos desenvolver a nossa vida espiritual da melhor maneira possível. Mas o fato é que esse Senhor que vai, ele também voltará. Na parábola ele vai e volta. O nosso Senhor foi, retornou ao alto trono, está assentado à destra de Deus, conforme confirma-nos a Bíblia, mas há de retornar. E no retorno desse Senhor, o que há? Há a prestação de contas. E há dois modelos de servos, apesar de serem três aqui os citados. O primeiro recebe 5 talentos, o segundo recebe 2 talentos e o terceiro recebe 1 talento. O que recebe 5 e o que recebe 2 representa a mesma classe de servos. Os servos que, ao final, são chamados por esse Senhor de servos bons e fiéis. Por quê? Porque agiram de forma sábia, agiram de forma diligente e multiplicaram o talento que lhes foi dado. Ao outro servo que recebeu 1, que enterrou o seu talento, que não multiplicou, que escondeu, que não trabalhou, este é chamado de servo inútil. E até o talento que ele possuía lhe é tomado no final e a ele é considerado, é entregue um destino apartado do seu Senhor, para onde as trevas o encobririam. Então estes são os personagens dessa parábola. Eu queria trabalhar sobre como eles possuem características bem distintas, até porque o nosso sermão é servo inútil ou servo fiel? Quem sou eu? Não é quem é o irmão que está do meu lado, quem é o irmão que está sentado à minha frente, à minha direita, não, é quem sou eu. É uma análise pessoal que a gente precisa fazer à luz das características desses discípulos. O primeiro tipo que eu quero começar analisando com vocês é justamente o servo inútil. Quais características ou lições de vida ele possui? Primeiro, a gente às vezes passa despercebido por isso, mas não precisa ser nenhum mestre de semântica, nem de interpretação bíblica, para entender que, embora ele receba esse adjetivo, essa classificação inútil, ele era um servo. Em nenhum momento lhe é retirado o nome servo. Até no final, quando ele recebe, vamos dizer assim, a sentença da parte do seu Senhor, o considerando como inútil, ele recebe essa sentença, mas acompanhado da palavra servo. Ele é um servo inútil. Um servo inútil. Então, a gente precisa entender que ele não era um não-servo. Sob a nossa ótica aqui, do nosso tempo, ele não era uma pessoa de fora da igreja. Ele era alguém que poderia estar dentro da igreja. Ele é alguém que
tanto estaria dentro, como ele, junto com os demais servos, que depois são chamados de bons e fiéis, recebe da mão do seu senhor um talento. O Senhor confia nele, ao ponto de entregar-lhe algo, para que ele pudesse cuidar, para que ele pudesse administrar, para que ele pudesse trabalhar. Ele sabia quem era o Senhor sabia quem era ele. Tanto que no final, depois de muito tempo, o texto diz, depois de muito tempo, esse Senhor volta, ele é chamado a prestar contas diante desse Senhor. Então esse sermão ele pode começar observando isso com um alerta, porque é possivelmente razoável de se pensar que nós podemos ser membros, nós podemos ser cristãos, nós podemos ser religiosos, nós podemos ser até líderes, nós podemos ser muitas coisas, mas mesmo assim, lá no final, ouvirmos do nosso Senhor que não passamos de servos inúteis. Que não passamos de servos inúteis. Porque não fizemos o que deveria ser feito. Mas além de não fazer o que deveríamos ser feito, nós não tivemos uma relação verdadeira com o Senhor. Porque esse servo, ele se condena com as suas próprias palavras. Ele diz, Senhor, eu não fiz nada com o que o Senhor me deste, porque eu sei que o Senhor é um homem severo. É um homem que quer colher onde não plantou, que quer receber de onde não teve lucro, de onde não teve ganho. E esse servo estava se referindo a alguma versão de Deus que talvez ele conhecia, não ao nosso Deus, que é gracioso, que é misericordioso, que é bondoso, que derrama sobre nós do seu amor infinito. Isso significa que esse servo inútil, ele tinha um conceito errado sobre Deus. Na cabeça dele, da mente dele, Deus era um homem difícil, na manifestação desse Senhor, de se agradar. Deus era um homem exigente demais, injusto, trazia sobre ele fardo pesado. Mas, irmãos, se pararmos para pensar, talvez para alguns cristãos, a fé hoje em dia seja exatamente isso. Talvez, para alguns cristãos, as obrigações espirituais sejam um fardo pesado demais. Talvez, para alguns cristãos, a vida devocional é cansativa. O serviço na igreja e no Senhor é desgastante. Ele está sempre ali indo de encontro à minha não vontade, ao que eu não quero. Talvez a gente olhe para o Senhor e diga, Senhor, até mesmo ser santo é uma coisa muito difícil, é uma prisão. Mas, irmãos, tudo o que Deus nos pede para fazer, tudo aquilo que Deus nos orienta a fazer pela sua palavra, é para o nosso próprio bem. Quem serve a Deus fielmente, verdadeiramente, o serve com alegria. E quem não serve a Deus com alegria, não está servindo de verdade. Quem não serve a Deus com alegria, não está servindo de verdade. Se o seu ministério, se a sua atuação, se a sua vida espiritual, se aquilo que você faz ou deixa de fazer para o Senhor é um peso, reveja as suas motivações. Reveja a sua vida com Deus. Porque não é a vida com Deus que deve ser pesada. O próprio Senhor diz, o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Não é a vida com Deus que pesa, irmãos. O que pesa muitas vezes é que o nosso coração está mais inclinado para o mundo do que para Deus. Mais para o presente do que para a eternidade. Mas para aquilo que eu posso obter e ganhar enquanto estou vivendo aqui a vida terrena, do que para a coroa inacessível, incomparável de glória que o Senhor tem para todos aqueles que forem considerados servos bons e fiéis. Mas o texto ainda diz que este servo, ele então, diante da sua perspectiva e daquilo que ele imaginava ser o seu Senhor, ele toma uma atitude. E a atitude dele é, olha, eu vou cavar, eu vou guardar este talento, esta moeda, eu vou guardar este recurso aqui que o Senhor me deu e vou entregá-lo intacto para quando ele
voltar, eu estar com ele preparado. Percebam, irmãos, que para a gente desagradar a Deus, não precisa nem sequer a gente ativamente praticar o mal. Basta que não pratiquemos o bem. Basta que não façamos a coisa certa. E se tem alguém que sabe muito bem disso, é o inimigo de nossas almas, o diabo. O diabo nos tenta de todas as formas. E ele já está muito satisfeito. Ele coloca lá, missão cumprida. Se você simplesmente se distrair na vida aqui e se esquecer de fazer aquilo que Deus te pede para fazer. Se você se resguarda e passa um dia sem orar, não é Deus que vai ficar feliz. É o diabo. Se você passa uma semana sem ler a palavra, se você se aproxima do fim do ano e mais uma vez não cumpre a promessa de ter lido a sua Bíblia por inteiro, não é Deus que ficará feliz. É o diabo, porque ele te distraiu ao longo daquilo que era a sua missão, o seu propósito, aquilo que você colocou como meta no seu coração. Então basta que não façamos o bem. Ele já está feliz, porque o próprio ato de não fazer o bem, ou a inércia de não fazer o que é certo, já se constitui pecado. E quem diz isso é a palavra no livro de Tiago, capítulo número 4, versículo de número 17. Não fazer o bem já se constitui em pecado. Sabe, ele não roubou o talento, ele não gastou em festa, ele não viveu de forma dissoluta, ele não traiu nem negou o seu Senhor. O pecado dele foi um só, não fazer nada. Mas como foi que o Senhor o chamou? O Senhor o chamou de perverso e de preguiçoso. E concluiu com inútil, servo inútil, porque não fez aquilo que deveria ser feito. Ser cristão sincero só é possível quando a gente produz fruto. Ser cristão sincero só é possível quando a gente produz fruto. Porque sem produzir fruto, a vida cristã é rebelde. Sem produzir fruto, a vida cristã é rebelde. Ela está indo contrário àquilo que é a vontade de Deus. Ela não está sendo manifestada na sua plenitude. Plante uma árvore no seu quintal. Cuide dela. Adube, regue. Veja ela crescer. Veja os seus galhos se fortalecerem. Veja suas folhas aparecerem. Veja suas flores surgirem. Crie expectativa sobre comer o fruto daquela árvore. E vá lá na estação correta e perceba que não tem fruto. Não é o normal. Quem planta quer colher ou espera colher. Quando Deus nos salva, Ele nos salva para que a gente multiplique vida, amor, graça, misericórdia, compaixão, oração, intercessão, o fruto do Espírito Santo em todos os seus aspectos. Tudo isso é sinal de uma vida saudável, é evidência de uma vida transformada. Agora, quando não há nada disso, é justamente porque algo precisa ainda ser feito. É interessante porque o veredito que é dado a este servo é o seguinte: lançai-o, lá no versículo 30, para fora nas trevas. Ora, mas por que ele era um servo e foi extinguido da presença do seu Senhor? Foi colocado literalmente para fora, para o lugar de trevas. Porque ele sempre, embora servo, esteve fora do coração do Senhor, não conhecia ao seu Deus, ele já vivia sobre trevas no seu próprio coração, e essas trevas agora foram apenas externadas, foram apenas colocadas sobre a sua vida. Ele vivia ressentido, ele não conhecia o Eterno. Irmãos, talvez o pior castigo que Deus possa dar a cada um de nós seja nos permitir viver a nossa própria maneira, do jeito que a gente quer. Sabe, como aquele pai, aquela mãe que aconselha um filho, ensina um filho, disciplina um filho, mas chega uma hora que esse filho não mostra nenhum centímetro de mudança, de vontade de querer fazer as coisas do jeito certo. Aí esse pai, aí essa mãe chegam para esse filho e dizem: olha, tá bom, agora vai ser do jeito que você quer.
Essa, sem dúvida nenhuma, é a pior atitude que esse pai e essa mãe pode ter para com esse filho. Porque nunca que esse filho vai querer acertar. O Senhor é assim para conosco. Não se preocupe se o Senhor estiver na sua vida agindo, se o Senhor estiver na sua consciência, Ele apontando situações que precisam ser consertadas. Se o Senhor estiver no seu coração, trazendo à sua existência aquilo que Ele deseja ainda modificar. É ótimo receber essas visitas do Senhor. É ótimo quando o Senhor vem e nos poda. É ótimo quando o Senhor vem e muda a nossa vida para que a gente seja mudado verdadeiramente. Agora, quando Ele diz, faz e faz do jeito que você quer, aí nós estamos perdidos, bem longe da vontade do Senhor. Então essas são as características desse servo que recebeu o talento, que não multiplicou o talento, que foi pelo próprio Senhor chamado de servo inútil e condenado às trevas por toda a eternidade. Mas existe um outro tipo de servo, tanto o que recebeu 2 talentos, quanto o que recebera 5 talentos, representam os servos bons e fiéis. E estes também possuem algumas características. Percebam que é justamente essa expressão, servo bom e fiel, que é almejada por nós. É essa a expressão que nós desejamos ouvir ao final das nossas vidas. É por essa expressão que nós nos doamos, nos sacrificamos, abrimos mãos de muita coisa em reconhecimento à graça, à misericórdia, ao amor de Deus que nos alcançou, mas, sobretudo, aquilo que o Senhor mesmo prometeu para cada um de nós. Quando Ele mesmo dirá aos nossos corações, aos nossos ouvidos, muito bem, servo bom e fiel. Veja que Ele não dirá, muito bem, servo brilhante. Muito bem, servo famoso, servo glorioso, servo perfeito. Nós estávamos almoçando em casa hoje e a Maria Fernanda começou com as perguntas dela. Ela perguntou, papai, quando Jesus voltar e levar as pessoas para o céu está em cima, para onde é que as pessoas que vão para o inferno vão? Eu digo, eita, né? Quase engasgo. Aí eu falei, Maria Fernanda, vão ser outras realidades, e são de lugares diferentes, e o Senhor levará cada um para o seu lugar. Mas ela não queria chegar aí, ela queria chegar numa outra questão pessoal, porque ela começou lá por longe. Aí ela foi e falou, e aqueles que não são bons, são mais ou menos, para onde é que vão? Aí eu disse, Maria Fernanda, no julgamento do Senhor não há espaço para os mais ou menos, são os servos bons e fiéis, ainda bem que eu estava alinhado com a mensagem que ia pregar hoje, né? E os servos inúteis, ou seja, aqueles que não fizeram o que precisavam ser feito. Aí nisso eu terminei meu almoço, saí da mesa, ela continuou com a mãe dela. Ela disse, mamãe, eu tenho medo, porque às vezes eu sou mais ou menos. Aí a mãe dela veio com o evangelho e disse, minha filha, graças a Deus, que não é pelo fato de sermos perfeitos, mas pelo fato do Senhor, em Cristo, nos fazer perfeitos, pela graça. A salvação não é pelo mérito, não é pelo esforço, e não é por desempenho, mas é pelo que o Senhor fez por nós, e pela fé que nós temos nesse sacrifício perfeito. Amém? Então, não é servo brilhante, não é servo famoso, não é servo perfeito, porque nós não somos. É servo bom e fiel, que entende o que é o Evangelho, que entende que é preciso, sim, pela fé, crer em Jesus, mas é também por essa mesma fé que nos faz crer em Jesus, que nos habilita a obedecer esse Jesus, a fazer a vontade desse Jesus, a viver conforme a palavra. E o que então vai definir um servo bom e fiel? Em primeiro lugar, ele usa os recursos que recebeu. Irmãos, Deus concede a cada um de nós inúmeros recursos que nos habilitam a viver uma vida espiritual abundante. Pela manhã na EBD eu disse que o mesmo poder que Deus usou para criar o mundo é o poder que Deus usa para nos fazer, pela fé, novas criaturas.
Portanto, nós precisamos de uma vez por todas mortificar a carne, o pecado, a concupiscência, o desejo errado de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Porque é o Senhor quem nos habilita a dizer não para essas coisas e a dizer sim para aquilo que é a sua vontade revelada nas nossas vidas. Então nós não somos como animais irracionais, movidos ou movimentados pelo instinto. Não. Nós temos uma consciência moral e delas vamos prestar conta diante de Deus por todos os nossos feitos. Precisamos tomar posse disso, daquilo que Deus nos concede, a sua palavra, daquilo que Deus nos dá, o seu Santo Espírito, das orações que são possibilidades de comunicação direta com Deus. Nós vivemos, às vezes, uma vida espiritual indigna, uma vida espiritual que, às vezes, é de dar pena. Por quê? Porque não usamos desses recursos. E a gente se lembra de tudo, menos de buscar o Senhor, de depender do Senhor, de confiar no Senhor, de chamar o Senhor para a nossa vida. Em segundo lugar, esse servo bom e fiel é aquele que entende e que serve com amor, não por obrigação. Veja que o primeiro ficou, olha, o meu senhor ele é muito bravo, o meu senhor ele quer colher de onde ele não plantou, ele quer isso, ele quer aquilo. Não. Os dois primeiros, tanto que recebeu 5 talentos, quanto que receberam 2 talentos, saíram a trabalhar. A obra do Senhor, irmãos, a obra do Senhor é um privilégio para aqueles que entendem que esse serviço deve ser feito com alegria e com amor. Sabe, qual é a melhor coisa que nós podemos fazer por alguém neste mundo? A melhor coisa que nós podemos fazer por alguém neste mundo é levá-los aos pés de Jesus. Porque nem que a gente trabalhe, ganhe muito dinheiro e consiga deixar muita herança para os nossos filhos, nós ainda não deixaremos com ele a condição de ganhar a salvação por meio dessa herança ou desses recursos. Ainda que eu ame tanto outra pessoa a ponto de fazer o que for preciso por ela, não se compara ao fato de eu poder falar para ela sobre Jesus. E de eu poder contemplar, porque eu não tenho poder para convencer ninguém, mas de eu poder contemplar ela pela fé, se rendendo aos pés de Jesus. E ganhando, segundo a promessa de Deus, a vida eterna. Este é o maior tesouro, esta é a maior bênção, esta é a maior alegria que nós podemos ter, que nós podemos dar e que nós podemos ver na vida uns dos outros. Olha com que é comparado o reino de Deus. Com uma pérola de muito valor, com um terreno grandioso, com uma árvore que quando cresce se torna sombra para todos aqueles que dependem de um pouco de sombra em meio ao calor escaldante do deserto, com a água que jorra para a vida eterna, com um pão que alimenta e nunca mais quem come dele terá fome, com a água que mata a sede, com o sangue que purifica, com o cordeiro que é o perdão para todos os pecados do mundo. Não é qualquer coisa, irmãos, não é nada a que possamos comparar aqui neste mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que na sua situação, quando escreve aos Romanos, sente-se devedor. Ele diz, eu me sinto como um devedor, tanto a gregos, quanto a gentios, quanto a judeus, quanto a romanos. E a gente pode se perguntar, mas por que Paulo deve para esse tanto de gente? Devia ser um comprador incontrolável e devia para muita gente. Não. Ele diz, eu me sinto devedor, porque eu sei o que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. E eu me sinto devedor no sentido de que eu tenho que pregar para todos aqueles que não conhecem sobre este Evangelho, sobre este poder. Porque tem muita gente ainda precisando de entregar sua vida para Jesus, de receber essa salvação e de viver em paz com Deus. De saber que não é pelo desempenho, de que não é pelo aquilo que faz, que não é por aquilo que possui, de que não são 1000 sacrifícios que precisam ser feitos para poder se viver a vida com Deus. Para se poder viver aqui em paz, sabendo que ao dormir ou acordar, em qualquer momento, você vai estar na presença do seu Deus no céu por toda a eternidade. O que define um servo fiel
ele vive com propósito e com temor. Percebam que tanto o que recebera 5 talentos, quanto o que recebera 2 talentos, não se envolveu com outra coisa. Mas foi justamente multiplicar aquilo que tinham recebido. Se envolveram com a obra que o Senhor lhes tinha confiado, com aquilo que o Senhor tinha dado para eles, com aquilo que o Senhor tinha derramado sobre a vida deles. Mas, sobretudo, irmãos, precisamos ter humildade para entender que o talento é de Deus e que precisa ser apresentado de novo a Ele. É Deus quem multiplica, é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem abençoa, é Deus quem edifica, é Deus quem nos ajuda a trabalhar, é Deus quem nos ajuda a fazer as coisas para Ele. Mas é Deus também quem no final dessa vida exigirá de nós uma prestação de contas, porque Ele é quem espera de nós. O que define um servo fiel, define a multiplicação, ainda que pouco. Veja que um recebeu 5, de acordo com os seus talentos. Outro recebeu 2, de acordo com as suas habilidades. Mas independentemente da quantidade que receberam, cada um saiu para multiplicar o que tinha feito. Trabalhar na obra do Senhor, irmãos, não é sobre comparação. Porque alguns foram chamados para pregar em estádios lotados. Outros foram chamados para pregar para uma única pessoa. Talvez dentro da sua própria casa, sem ninguém nem saber. Mas esse é o chamado de cada um de nós, e a gente precisa aceitar, precisa compreender e precisa colocá-lo em prática. Porque não é sobre quantos Billy Graham se levantam no mundo, mas é sobre quantos servos fiéis, ao receberem do talento que Deus lhes deu, começam a trabalhar e a agir. Porque não existiram na Bíblia, na palavra de Deus, muitos Paulos, Pedro, João. Não. Mas tem muitas pessoas cuja a gente não conhece nem o nome, que creram nesse Senhor Jesus Cristo e levaram esse evangelho adiante. E por isso nós estamos aqui. Qual é a promessa do Senhor para este servo bom e fiel? É muito bem. Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Ainda há uma espécie de promoção, porque ele diz assim, olha, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então o Senhor continuará a confiar ainda mais nesse servo, porque a fidelidade na nossa vida e nesta vida presente abre portas eternas que nós não conseguimos nem sequer imaginar. Então precisamos voltar à pergunta: qual dos servos eu tenho sido? O servo inútil, que não faz nada, ou o servo fiel, que ouvirá muito bem? O que Deus espera de nós? Deus não espera perfeição, Deus não espera grandeza nem resultados gigantescos. Mas Ele espera, sem dúvida nenhuma, amor, fidelidade, disposição, serviço real, coração sincero. A pergunta que precisamos responder é: Senhor, quem sou eu? E para responder a gente precisa pensar sobre isso. Primeiro, examinar os nossos dons. O que Deus te chamou para fazer na obra dele? Eu tenho certeza que Ele não te chamou para não fazer nada. Ah, pastor, mas não tem desculpa. Não tem desculpa. Todos nós temos pelo menos um dom para servir no reino de Deus. Seja o de liderar, seja o de trabalhar nos bastidores, seja o de ensinar, seja o de orar, seja o de interceder, seja o de receber. Volte lá na Bíblia, vá no livro de Romanos, capítulo 12, vá nos livros de 1 Coríntios e veja a lista de dons. Procure no seu coração o que Deus te chamou para fazer, mas faça uma coisa urgente: saia da inércia, porque não é bom ser pego sem fazer nada quando Deus vier para nos buscar. Não é bom ser pego sem fazer nada. Pense só, você como alguém, aqui eu falo para pessoas que são líderes de empresas, empresários, empreendedores.
Contrata um funcionário, coloca esse funcionário para trabalhar e você dia após dia vai lá ou vigia pelas câmeras e vê que aquele funcionário não está fazendo nada. Você terá a mesma atitude desse senhor. Você vai chegar para ele e dizer, muito obrigado. Seus serviços não são mais aqui necessários, até porque você não está fazendo nada. Esse senhor chegou, você é um servo inútil. Seu trabalho não está sendo demonstrado. Precisamos corrigir a visão. O Senhor, que é o nosso Senhor, que nos dotou de todos os talentos, de toda a capacidade de trabalhar, de criatividade para fazermos as coisas e para trabalharmos em prol do seu reino, não é um Senhor tirano. Tanto é que nós estamos aqui. É pela sua misericórdia e pela sua graça. Tanto é que Ele te trouxe aqui para ouvir essa mensagem e para falar ao seu coração, talvez, um espírito de corrigir a sua postura. Ele é pai. Ele está olhando para você como o pai que olha para um filho e diz, filho, muda. Eu estou te dando mais uma chance. Muda. Sirva com alegria. Sirva com prazer. Porque é assim que Deus ama a cada um de nós. Quando lemos 2 Coríntios 9:7, nós pensamos sempre num contexto de oferta. Mas a oferta também pode ser a nossa vida. E lá é dito, Deus ama aquele que dá com alegria. Dê o seu tempo ao Senhor com alegria. Dê dos seus dons ao Senhor com alegria. Dê dos seus talentos ao Senhor com alegria. Dê também daquilo que o Senhor tem te abençoado financeiramente com alegria. Não por tristeza, não por necessidade, mas com alegria. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida aqui é muito boa, mas ela ainda não é a vida eterna. A vida aqui é muito boa, mas ela ainda não é a vida eterna. E nós precisamos pensar na eternidade. Só que sabe o que tem entre essa vida e a eternidade? Entre essa vida e a eternidade, tem uma prestação de contas. Entre essa vida e a eternidade haverá uma prestação de contas. E é nisso que a gente precisa pensar. Como nós nos apresentaremos ao Senhor no dia dessa prestação de contas. A nossa oração, portanto, precisa ser, Senhor, nos livra de toda a inutilidade espiritual. Dá-nos um coração humilde, que reconheça ao Senhor, que sirva ao Senhor, que obedeça ao Senhor. Desperta em nós um espírito de fidelidade, de zelo, de amor, para que no grande dia, no dia dessa prestação de contas, nós possamos, cada um, coletiva e individualmente, ouvir do Senhor, muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós, ó Deus, queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pela Tua poderosa, majestosa e perfeita palavra, que é pregado, ó Deus, de forma simples, de forma singela, ó Deus, por um pecador, mas sobretudo, ó Deus, é trazida aos nossos corações na confiança de que é Teu Santo Espírito que aplica a cada um de nós. Por isso nós te agradecemos, por isso nós, ó Deus, queremos diante do Senhor, ó Deus, se for o caso, confessar, ó Deus, a nossa própria inutilidade, para que assim o Senhor, ó Deus, nos faça despertar espiritualmente, ó Deus, para uma vida espiritual vigorosa, avivada, ó Deus, e que, ó Deus, trabalhe com fé, com alegria, com zelo, com amor, com sabedoria, ó Deus, para a glória do Teu nome. Abençoe esta igreja, abençoe, ó Deus, cada um dos membros que aqui estão, dos servos, ó Deus, do Teu reino, para que, ó Deus, no dia em que nos encontrarmos contigo, possamos ser contados entre aqueles que são servos bons, servos fiéis. Para aqueles que ainda não te servem, ó Deus, que o Senhor use essa palavra para, ó Deus, fazê-los, ó Deus, compreender a necessidade que temos de te servir. E para te servir precisamos crer em ti. Para te servir precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Para te servir precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Que o Senhor lhes dê essa compreensão, Deus, e a coragem necessária para esta decisão. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar e continuar em espírito de oração. E eu falo com você.
Enquanto eu pregava aqueles que são servos do Senhor, eu também tinha no meu coração, em mente, a sua vida. Porque para ser servo do Senhor é preciso entregar a vida a Jesus. E é no nome de Jesus que eu quero te perguntar, se é esse o desejo do seu coração. Se você veio até aqui, a essa igreja, como visitante, mas percebendo por meio das canções, das orações e da palavra agora pregada que precisa confessar a Cristo, precisa se preparar para esse encontro com o Senhor na eternidade. Se é esse o seu desejo, se é essa a sua vontade de confessar a Cristo como Salvador, eu quero te convidar a ficar de pé, que eu quero orar com você. Quero dizer, seja bem-vindo à casa de Deus, seja bem-vinda à família de Deus. Essa é uma decisão pessoal entre você e Deus. Não é sobre seu cônjuge, não é sobre a sua família, nem sobre o que as pessoas vão dizer. É sobre você, criatura, e o seu Deus Criador, para que você passe a ser, além de criatura, filho de Deus, filha de Deus, servo do Deus Altíssimo, para poder conectar-se com Ele, ter comunhão com Ele e vida eterna. Se esse é o seu desejo, fique de pé que eu quero orar pela sua vida. Eu quero dizer, seja bem-vindo à casa de Deus. Se você está com esse desejo no momento, mas a sua timidez a impede de fazer isso, me procure ao final desse culto, que eu quero orar com você, quero orar por você, quero louvar a Deus pela sua decisão. Amém? Vamos ficar todos de pé e orarmos mais uma vez, encerrando o culto desta noite. Lembrando que após esse encerramento tem aqui a cantina missionária ainda na noite de hoje. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, por este culto em que o Senhor nos permitiu, ó Deus, oferecer ao Senhor, por estar, ó Deus, com os nossos amados irmãos, termos comunhão, saúde, podermos te louvar, ó Deus, termos esse ambiente, esse espaço, ó Deus, que é do Senhor, consagrado ao Senhor, para que o teu nome seja engrandecido. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor se faz presente aqui e o Senhor nos assiste, ó Deus, em nossas necessidades, o Senhor provê sobre nós tudo aquilo que precisamos e nos faz, ó Deus, compreender a tua vontade. Aplica, ó Deus, a tua palavra nos nossos corações, protege-nos e livra-nos de todo o mal, ó Deus. Que essa semana seja uma semana de bênçãos na nossa vida, na vida, ó Deus, da nossa igreja. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos sentar, vamos orar silenciosamente, também nos despedirmos ou partirmos aqui para a cantina após isso.